Olá, sou Adriana Mongini, do Sim de Saúde. Hoje vamos falar sobre gastrite. A gastrite é uma inflamação da mucosa do intestino. Ela pode ser gastrite aguda, surgindo de repente, ou gastrite crônica, que demora para ser tratada e evolui aos poucos. A gastrite geralmente causa dor e azia, além de uma forte sensação de queimação. As manifestações da gastrite são muito variáveis. Dependem do grau da doença, leve, moderado ou intenso, das causas e da existência simultânea de outras alterações, como refluxo, problemas na vesícula ou mesmo ansiedade. As principais queixas são desconforto, queimação ou dor na parte superior do abdômen, empachamento, aquela sensação de estar com a barriga cheia ou pesada, mesmo comendo pouco, distensão abdominal, náuseas ou vômitos. Gastrite por bactérias. A infecção pela H. pylori costuma ser associada a gastrites, úlceras e também ao câncer de estômago. Esse microorganismo pode ser contraído por água, alimentos ou objetos contaminados pelo contato com fezes ou mesmo pela saliva. Gastrite nervosa. Certos comportamentos ou emoções podem agravar a gastrite ou ainda provocar sintomas sem que haja uma inflamação local. Estresse e ansiedade, que geralmente interferem no comportamento alimentar, ou podem provocar sintomas semelhantes aos da gastrite. É a chamada dispepsia funcional, popularmente conhecida como gastrite nervosa. Assim, passar nervoso não causa gastrite, apenas pode deflagrar uma crise. Jejum prolongado, seguido de refeições volumosas feitas rápidas demais, ingestão exagerada de alimentos que retardam o esvaziamento do estômago, como doces e gordura, consumo excessivo de café, condimentos ou bebidas gasificadas que distendem o estômago. Nos casos mais leves e de curta duração, o gastroenterologista pode indicar o tratamento somente baseado nos sintomas. Mas, de forma geral, é solicitado um exame chamado endoscopia, em que um tubo fino e flexível é inserido pelo estômago e permite ao médico observar as imagens em um monitor de vídeo. Ele costuma ser feito com sedação e em jejum. Quando necessário, pequenos fragmentos de tecido são coletados para biópsia, que pode indicar a presença de alguma lesão maligna e também a infecção por H. pylori. A endoscopia, portanto, também pode indicar se há outras doenças associadas, como úlceras, esofagite, que é a inflamação da parede do esôfago por refluxo, hérnia de hiato ou tumores. Eventualmente, o especialista pode solicitar exames de sangue, de fezes e ultrassonografia de abdômen para aliviar problemas no pâncreas, pedras na vesícula ou sangramentos. Teste de intolerância alimentar ainda pode ser solicitado em certos casos. Gastrite crônica. A doença pode ser aguda ou crônica, podendo durar anos ou a vida toda. Em linhas gerais, a gastrite pode ser dividida em não erosiva, quando só há uma inflamação da mucosa, ou erosiva, quando há lesões, sangramentos ou úlceras. Pode ser classificada de acordo com a gravidade: leve, moderada, intensa ou atrófica, quando o dano é tão grande que há uma atrofia, ou seja, redução de células na mucosa. Gastrite tem cura? Tem. As causas da gastrite podem variar. Não existe um único tratamento para todos os pacientes. Muitas vezes, a simples suspensão do fator desencadeante, como o uso de determinado medicamento ou o abuso de álcool, resolve o quadro. Remédios para gastrite devem ser prescritos por um médico de acordo com o tipo de gastrite e o grau da doença. As doses e o tempo do tratamento devem ser determinados pelo especialista, já que esses medicamentos podem ter efeitos colaterais se usados por tempo prolongado.
Nunca se automedique. Muita gente consome remédios para gastrite por conta própria e por longos períodos, o que pode trazer diversos riscos. O principal deles é mascarar uma doença que pode ter consequências graves. Os medicamentos inibidores de secreção ácida, quando usados por período longo e sem controle médico, pode levar à perda de cálcio por mal absorção, assim como deficiência de B12, a qual é muito importante para evitar problemas neurológicos crônicos. Alimentos para quem tem gastrite. Quais são os melhores alimentos? Legumes e verduras cozidos. O mais importante para controlar a gastrite é ter uma alimentação equilibrada e saudável. No entanto, os alimentos cozidos são recomendados, pois facilitam a mastigação e a digestão, dando uma aliviada nas funções do estômago. Maçã é conhecida por aliviar os desconfortos gástricos, por conta de seu efeito antiácido. Outra dica importante para aliviar o desconforto é sempre comer alguma coisa no intervalo das refeições. Sardinha. Os peixes são uma ótima pedida, já que possuem ômega 3, que reduz a inflamação do estômago e, de acordo com alguns estudos, também impede o crescimento da bactéria H. pylori. O salmão também entra na categoria, mas opte pelos peixes selvagens e não os de cativeiro. Frutas vermelhas. Os flavonoides, compostos antioxidantes presentes em morango, amora, mirtilo e framboesa, por exemplo, são conhecidos pelo poder anti-inflamatório e cicatrizante. Melhor evitar. Café. A principal regra para quem tem gastrite é evitar o que se sabe que faz mal. Mas a cafeína tem um efeito direto na mucosa do estômago, provocando irritação. Se estiver de estômago vazio, passe longe dessa bebida. Refrigerantes. As bebidas gaseificadas são ácidas e provocam a parede do estômago. Sucos ácidos. Os sucos de abacaxi ou de limão, por exemplo, são ácidos e podem provocar incômodos. Também não é aconselhável tomar líquidos de qualquer natureza durante as refeições. A lógica é simples: o alimento precisa do ácido do estômago para ser digerido. Se jogamos líquido no estômago, esse ácido fica mais diluído, o que tornará a digestão mais lenta. Molho de tomate. Por conta da acidez, também é recomendável comer com moderação. Embutidos. É melhor evitar. Salsicha, linguiça, mortadela e bacon, que apresentam quantidades altas de sódio, gordura e aditivos químicos que provocam inflamações no organismo, além de outras doenças como hipertensão e até mesmo câncer. Álcool. A bebida tem efeito irritante sobre a mucosa gástrica, já que aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. Ou seja, o alimento acaba ficando mais tempo no estômago. Quando o paciente tem uma crise aguda de gastrite, tem que cortar o álcool, para não provocar erosão e até mesmo sangramento do estômago. Como não existe um limite seguro, muitos especialistas recomendam a retirada completa das bebidas alcoólicas do cardápio. E também refeições muito gordurosas, condimentadas ou industrializadas, como pizzas, lasanhas, hambúrgueres, frituras em geral. Doces ricos em açúcar e chocolates, chicletes também. Remédios caseiros para gastrite. Chás, como de hortelã, camomila, espinheira santa, além de suco de couve, costumam ser indicados para aliviar os sintomas. Espero que essas informações sejam de extrema importância, porque hoje eu fico por aqui. Um abraço a todos, não esquecendo que o SUS é nosso, juntos somos fortes. Vacina para todos é no SUS.